Olá, queridos de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus, aqui nesse momento em nossos corações, amém? Glória a Deus. É maravilhoso saber que Deus nos deu mais essa oportunidade de estar aqui juntos, edificando a fé um do outro, de a gente poder falar do amor dele, de viver esse amor nas nossas vidas, através do que ele vem nos ensinando. E hoje eu vou aqui compartilhar com você o tema A Insaciedade do Homem. Nesse momento, através do Provérbio 27, verso 20, Deus trouxe ao meu coração a reflexão sobre essa insaciável vontade do ser humano, seja homem ou mulher. Em Provérbio lá diz assim: o Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. Perceba que é uma comparação. O Sheol e a destruição significa pó, morte. E ele diz que isso é como os olhos do homem, que também são insaciáveis. Ou seja, a morte, ela não é saciada. Percebe? Ela quer sempre mais. E a morte é o salário do pecado, a palavra de Deus diz. Daqui a gente pode perceber como é perigoso o nosso olhar, as nossas vontades. Uma pessoa que faz o mal, se a gente perceber, ela sempre continua nisso, mesmo que às vezes ela mesma não ache certo o que está fazendo. Já percebeu? Parece existir uma força por trás que impulsiona essa insaciedade por mais. E é isso mesmo, amados. Conforme a palavra de Deus, existe o poder das trevas, que nunca superará o poder de Deus, mas luta constantemente para fazer parecer que supera aos nossos olhos. Quantas vezes a gente diz: eu não consigo deixar de ver pornografia, eu não consigo deixar a libertinagem, as brincadeiras de mau gosto, os vícios, eu não consigo segurar minha boca diante de momentos que eu estou com raiva. Eu não consigo fazer aquilo que eu não quero. Eu não sei você, mas eu já disse muitos não consigo para algumas coisas em minha vida. E sabe o que Deus me respondeu no meu coração? Quando eu aceitei Jesus como meu Senhor, Ele disse assim: tudo podes, porque sou eu que te fortaleço. Você consegue vencer tudo que não me agrada. Fui eu que te fiz. Eu tenho domínio sobre a sua vida para te fazer feliz, se você deixar. Veja que interessante. A condição de amor que Deus traz é: se você deixar. E aqui, mesmo sem entender, eu fui vendo o agir de Deus na minha vida, somente porque eu tentava buscá-lo a cada dia um pouco mais, da forma dele, da forma que ele estava me ensinando. Daí eu convido você aqui para parar um pouco nesse momento e pensar comigo sobre as nossas insaciáveis vontades. Existe alguma coisa que tem nos dominado ao ponto de a gente dizer: isso eu não consigo largar, isso eu não vou fazer. Amados, a gente tem que prestar atenção num detalhe importante. Existe uma diferença entre não conseguir e não querer. Amém? O costume com os prazeres que a gente sente nos faz dizer que a gente não consegue, mas na verdade a gente não quer. E isso deve ser analisado, reconhecido dentro de nós e arrependido diante de Deus, para que a gente consiga abandonar. É a gente pedir ajuda a Deus para escolher o correto
diante dos olhos dele e não dos nossos olhos apenas, não somente diante da nossa consciência. Vamos parar um pouco aqui para lembrar lá, desde o Éden, quando o pecado e a morte entraram na vida do homem. O problema foi o domínio sobre os olhos, que são realmente os desejos. Eu creio que Eva, ela sempre olhava a árvore do bem e do mal, mas chegou o dia que o desejo foi maior porque algo influenciou. E quantas influências nós temos hoje em dia? A questão aqui, amados, é que Eva não resistiu à influência. E eu creio que não foi porque ela não tinha a opção para não resistir. Ela tinha. Mas ela não se desviou da propaganda enganosa que fizeram a respeito da árvore do bem e do mal. Isso nos mostra que a gente deve resistir, de verdade, daquilo que nos faz pecar. E enfrentar não é sabedoria de Deus. Nós não somos mais fortes do que o mal, só Deus é. E na nossa força, a gente não consegue vencer as tentações, chegar onde Deus quer que a gente chegue. Somente obedecendo a Deus é que a gente consegue. Amém? A palavra de Deus nos diz: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, a gente se posiciona diante da obediência a Deus com fé e o diabo é que vai sair correndo. Aleluia! O sangue de Jesus está entre nós que cremos e o mal. E nós devemos exercer essa convicção. E eu falo aqui, resistir ao pecado, ao comportamento errado. Fugir disso. E não fugir de pessoas que nos fazem bem e nos confrontam porque nos amam. A gente tem que parar para pensar que se aquela pessoa, por exemplo, ela é um erro, ela faz a gente pecar, o erro pode estar nela através do comportamento dela. Mas primeiro, a gente tem que saber que o erro está na gente. Porque a gente não está se fortalecendo para resistir ao pecado. Então a gente pode fugir por um tempo para orar. Mas não ficar contra essa pessoa, deixar de falar com ela. Somente se realmente for algo drástico, que Deus disser, faça isso. Aí você tem que obedecer ao que Deus está falando do seu coração. Mas nós devemos priorizar, apresentar Jesus às pessoas através da nossa vida. E não é se distanciando que a gente vai conseguir fazer isso. Vamos parar para pensar nisso também. Amém? Amados, a gente tem que lembrar que Deus, Ele é suficientemente saciador para nós. Só Ele nos sacia por completo. Adão lá era feliz só com Deus no Éden. E nós temos que lembrar disso. Deus sabe do que a gente precisa. E quando a gente entrega a nossa vida a Ele, todo o resto Ele fará. Mas a gente precisa crer nisso. Deus deu limites a Adão. Deu Eva a Adão. Deu roupas a eles. Deu novas regras. Deu filhos. Deu vida. Deus nunca abandonou sua criação, mesmo diante dos erros. E por quê? Nós, tantas vezes, temos medo de seguir a Deus. Nós achamos que Ele quer nos tirar coisas que gostamos. Na verdade, Ele quer dar coisas melhores para a gente. Ele quer nos saciar para sempre. E nós precisamos orar, pedindo isso a Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu venho aqui reconhecer que nós temos cedido, Pai, aos olhos insaciáveis muitas vezes,
Queremos mudar, Senhor. Queremos que o Senhor nos sacie, somente o Senhor. Queremos o que o Senhor tem para nós. A morte tem nos cercado todos os dias com coisas boas aos nossos olhos. Mas nós precisamos de Ti, Deus, e hoje sabemos disso. Nós estamos aqui e Te ofertamos a nossa vontade de estar mais contigo. Nos dá coragem para abrir mão dos erros que nos dominam. Nós não entendemos bem como será, mas queremos estar contigo. Sabemos também, Pai, que devemos ficar tranquilos, sabendo que o Senhor nos guiará. Nesse momento reconhecemos que Jesus é o Teu Filho e que ressuscitou. Sabemos que Ele fez isso para nos salvar dos nossos pecados. Nós nos arrependemos, Pai, nesse momento, porque Te entristecemos com nossas atitudes erradas. Ó Deus, Te pedimos que o Espírito Santo venha habitar em nós e nos ajudar no domínio do nosso ser. Sem Ti a gente não consegue. Queremos ser dependentes de Ti e nunca mais Te deixar. É o que Te pedimos e desde já Te agradecemos por tamanho amor. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que nesse momento você possa refletir um pouco mais a sós com o Espírito Santo de Deus, pedindo a Ele que venha falar mais ao seu coração.